abençoado do Senhor Jesus, Denise Queiroz, para trazer mais uma mensagem aqui para você. Já quero te pedir, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com diversas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre evangeliques. Você conhece essa palavra, evangeliques? Você sabe o que é isso? Parece até um nome engraçado. Mas isso ocorre muito no meio cristão, no meio evangélico, tá? Não é que seja um problema gravíssimo, uma coisa extrema. Mas é bom que nós venhamos saber, para que possamos ter conhecimento sobre isso, tá certo? O que é evangeliques? Quais os tipos de evangeliques que tem acontecido hoje na nossa atualidade dentro do meio cristão? Eu vou começar aqui já com a figura dos levitas, tá certo? Hoje nós vamos abordar levitas, sacerdotes, o templo e a pessoa de Deus, em referência também ali à questão de Jesus Cristo. Olha só, uma coisa bem interessante. O evangelique que acontece bem simples é a questão dos músicos. Quando eu pego os músicos das nossas igrejas e vou comparar com a pessoa do levita, né, do ofício levítico, eu cometo aí já de cara um evangeliques. Por quê? Porque é totalmente diferente o levita para os músicos de hoje, tá certo? Primeiro, que para ser levita tem que ser descendente da tribo de Levi. O levita original na raiz, ele tem que ser obrigatoriamente descendente da tribo de Levi para que ele possa ser um levita raiz. Tá certo? Então o que? É um indivíduo da tribo de Levi, a cujo cargo estava o serviço do trabalho, né, ali no tabernáculo e do templo em Jerusalém. Foram separados para o serviço do santuário e outra coisa, eram subordinados aos sacerdotes, ou seja, ajudavam os sacerdotes, tá certo? Na ordem, na organização também ali do templo, do santuário. Ou seja, hoje os nossos músicos, tem músicos que trabalham, que ajudam na igreja, mas hoje eles estão mais voltados em quê? Nos ensaios, na questão das músicas, dos louvores, para à noite ministrarem nos cultos, ou até mesmo cultos de manhã estarem louvando, né, levando a igreja nessa envolvência da adoração, juntamente ali com todos os amados irmãos para adorar o Senhor. Então há essa pequena diferença, né, que se torna grande. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos a escala que nós temos hoje, né? Obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, não. Nós não tínhamos isso. Nós tínhamos a figura no Antigo Testamento dos sacerdotes, dos levitas. Eram escolhidos ali por Deus, os levitas vindo da tribo de Levi, tá certo? E outra coisa interessante, eles participavam também de recolher, de receber as ofertas de algumas festas. Que festas eram essas? As festas das semanas e as festas dos tabernáculos. Hoje nas nossas igrejas, quem faz esse recolhimento, né? Vai ali o obreiro, vai ali o diácono, passa com a salva, faz o recolhimento das ofertas. Então, quando nós vamos falar da pessoa do levita, tentando dar a entender que seriam os músicos, a gente vê que não é bem assim. Isso é um evangeliques que tem acontecido no meio da igreja. É uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Mas na raiz mesmo, né, os nossos músicos hoje é um grupo de louvor, é um grupo de adoração que envolve e leva a igreja a adorar ao Senhor. Chamam-se de levitas, mas sabemos que para ser levita mesmo, da raiz, tem que vir da tribo de Levi, tem que ser descendente aí de Levi, tá certo? Então isso é um evangeliques bem simples que tem acontecido muito na igreja. E o segundo, né, tópico que a gente vai abordar aqui é a figura do pastor hoje com uma representação de um sacerdote. Olha só, se nós formos olhar bem na raiz, o que era o sacerdócio, o que é que significa de fato o sacerdote, nós vemos que é um pouco diferente, tá certo? A gente vai ver aqui no Antigo Testamento e também no Novo Testamento essa diferença. Olha só, primeira coisa, a palavra sacerdote, ela vem do latim, que quer dizer sacerdote, né? Que quer dizer sacerdos, sagrado, e otis quer dizer representante, ou seja, o sacerdote lá era o representante do sagrado.
o sacerdote estava representando a pessoa de Deus ao povo. Só que tem uma diferença. Talvez você me diga, mas o pastor também faz isso. Faz, mas deixa eu te mostrar que existe uma diferença, até mesmo no significado dos nomes e no ofício. O ofício sacerdotal e a chamada pastoral, ela tem um pouco de diferença, tá certo? Isso é um evangelix que acontece no meio da igreja. Olha só. Como eu falei, o sacerdote vem do latim. Qual o seu significado? Sacrificador, aquele que oferece vítimas a divindades entre os povos antigos. Ou seja, ó, o papel do sacerdote era o que ele era, o mediador. Ele estava entre Deus e os homens, fazendo essa mediação, e ele era ali um sacrificador. Ele era um apresentador de vítimas a divindades. É tanto que vai ter também sacerdotes em outras religiões, não é só no cristianismo. Mas isso era nos povos antigos. Hoje, não mais, e eu vou já explicar o porquê. Tá certo? É a pessoa que faria o que? O sacrifício às divindades. Também tido como o que exerce profissão muito honrosa e elevada. Nesse caso, o pastor já entra. Tá certo? O pastor hoje ele está em uma posição honrosa e é elevada. Se você for pegar a escala hierárquica entre obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, o pastor ele está em uma posição elevada e honrosa. Apesar de muita gente não honrar, né, os pastores como deveriam ser honrados, ele está sim exercendo uma profissão honrosa. Só que essa parte do sacrifício não se pode mais. Não é um papel, não é um ofício do pastor. Até porque nesse período nós não temos a figura de um pastor como um líder, como um representante da igreja. Nós tínhamos os sacerdotes que faziam a representação no templo. Tá certo? Pastor, olha só o significado de pastor. Guardador de rebanho. Ou seja, não tem nada a ver com um sacrificador, né? Aquele que vai oferecer sacrifício, que vai oferecer vítimas pelo perdão, para que as pessoas pudessem ter o perdão de seus pecados, tá certo? Então vamos entender uma coisa. A figura do sacerdócio no Novo Testamento, ela vai sair de cena. Por quê? Eu vou mostrar para você. Nós vemos que o sacerdócio ele ficou corrompido, ficou falido. Os homens erraram. Vemos a pessoa de João Batista. Quando João Batista vai nascer, ele vem de uma família totalmente sacerdotal. O seu pai Zacarias estava no ofício sacerdotal e a sua mãe Isabel, ela vem das filhas de Arã, a qual foi escolhida e a linhagem sacerdotal por Deus. Ou seja, João Batista viria dar continuidade no sacerdócio. Só que não, o sacerdócio estava corrompido. Eu não poderia ser salvo mais pelos meus sacrifícios, pelos perdão dos pecados através de sacrifício, porque já estava falido. E aí vem a pessoa de Jesus como sumo sacerdote. E uma coisa interessante é que João Batista vem como profeta para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Muitos achavam que o João Batista era o Cristo. Eles, não, vai vir um que é maior do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Olha só. E quando a pessoa de Jesus aparece, Jesus ele também se apresenta como o bom pastor. Você não vê Jesus se apresentando, eu sou um sacerdote, eu sou um sumo sacerdote. Não, porque essa figura já estava mal vista, já estava falida. Por quê? Porque até os próprios sacerdotes estavam errando, estavam cometendo erro. Lembra de Eli? Lembra dos filhos de Eli que estavam dentro do templo? Fracassaram. Então Jesus ele vem como sumo sacerdote. E se você perceber, a partir desse momento não se levanta mais ninguém como sacerdote para exercer o ofício, para que as pessoas viessem fazer ali a representação do sacrifício. Ou seja, porque é na pessoa de Jesus que agora a humanidade passaria a ser salva, não mais por representação de figura humana. É tanto que a Bíblia vai dizer o seguinte, que o único mediador entre Deus e os homens agora é quem? É Jesus. Você vai ver isso aí em 1 Timóteo 2,5. Ele passa a ser agora o único mediador, ou seja, o único que pode te levar até a Deus agora é Jesus. Eu não preciso mais da figura sacerdotal. Eu não preciso mais oferecer o sacrifício, porque Jesus foi aí o próprio sacrifício a Deus pela humanidade. E uma coisa interessante, sabe o que é? Que quando nós vamos para Apocalipse, do capítulo 3 e no capítulo 2 e 3, na verdade, capítulo 2 e 3, nós vamos ver 7 vezes Jesus
dizendo a João o seguinte, ó, escreve ao anjo da igreja. Jesus não usa a figura, escreve ao sacerdote da igreja. Por quê? Porque não era mais representação humana, era o próprio Jesus agora que era o mediador entre Deus e os homens. E nós sabemos que o anjo da igreja é o pastor. O pastor estava ali como o anjo da igreja e não como sacerdote. Então nós vemos aí esse evangelique. Tá certo? Se eu vou dizer assim, de fato, na raiz, que o meu pastor hoje, ele exerce o sacerdócio, ele tem que vir na risca. É por isso que isso é um evangelique. Por quê? Porque não precisa mais fazer sacrifício, tá certo? Como os sacerdotes, eles fariam se estivesse ainda em ativa hoje. Que graças a Deus, Jesus ele veio com a sua graça e sua misericórdia sobre nossas vidas. E outra coisa interessante que nós temos também que analisar é o seguinte: se eu trago a figura para os tempos de hoje ativa de um sacerdote, eu vou deixar claro que o sacrifício de Jesus foi em vão. Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao assunto aos céus, está à destra de Deus e prometeu vir buscar a igreja para levar no arrebatamento. É isso que nós cremos. Então a figura do sacerdote ela sai de cena. E agora entra aí a figura de um pastor para pastorear a igreja. Lembra que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo, Senhor. Jesus fala: Pedro, então se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tá certo? Então Pedro vem como essa figura também de pastor para apacentar o rebanho de Cristo. Então o que nós vemos agora? Um outro evangelix que acontece também de forma bem simples. Muitas das vezes a gente fala e até não percebe, não é que seja errado, mas isso é um evangelix. O que acontece? Nós usamos a figura do prédio, né, como o templo, ou até mesmo a igreja. Nós dizemos assim, eu vou à igreja, eu vou ao templo. Quando eu vou pegar isso, eu vou entender que nós somos a igreja, então eu não consigo ir a mim mesmo, porque eu já sou a igreja. E quando nós dizemos assim, estamos indo ao templo, praticamente é como se fosse o mais aproximado, porque quando eu vou pegar também a figura do templo, como é que era o templo? O templo é totalmente diferente de hoje, as cerimônias eram diferentes, a liturgia, a forma como que ocorre o culto é totalmente diferente. É por isso que isso é chamado de evangelique, porque o templo original, ele permanece. De que forma? Ele vai ser reerguido, como a Bíblia diz. Ele vai ser erguido em Israel, ou seja, então essa é a figura do templo. Mas hoje nós temos um prédio que nós damos o nome de templo, que foi consagrado, separado somente para o serviço de Deus. Ou seja, o templo, eu não posso simplesmente, eu vou alugar o templo para ter uma festa mundana. Pelo amor de Deus, isso não pode, porque isso vai profanar o templo. O prédio que nós temos hoje, damos o nome de templo, porque é um local de reunião, é uma casa de oração, é um local onde nós buscamos, adoramos, exaltamos e louvamos o nome do nosso Deus, juntamente em comunhão com os irmãos, com os santos. Ou seja, é um pequeno evangelique, né? Dizer, eu vou à igreja, eu vou ao templo. Tá certo? É uma coisa bem simples, mas é bom para o nosso conhecimento. E qual seria um outro, né? Que são vários evangeliques, mas tem um outro. E qual seria esse? É você dizer que nasceu o Deus menino. Tem até uma música, né? Que diz, nasceu Deus menino para o nosso bem. Não, gente, eu não posso dizer que nasceu Deus menino. A Bíblia vai dizer em Lucas 2:27 que nasceu o menino Jesus. Mas o Deus menino não, por quê? Porque Deus ele não nasce, ele já é. As pessoas que nasceram após ele. Então Deus é Deus. Então eu não posso dizer Deus menino. Eu posso dizer sim, Jesus menino, porque a Bíblia vai trazer essa referência. Então é um evangelique que as pessoas falam aí, né? Porque senão eu vou dar brecha de dizer que Deus, o próprio Deus, nasceu. E se eu digo que ele nasceu, ele precisou de algo ou de alguém para nascer, tá certo? Mas ele é Deus desde toda a eternidade, tá bom? Ele é antes de tudo e depois de tudo, ele é atemporal, não há tempo que possa limitar o nosso Deus. Então, são pequenos exemplos aqui, tá? De evangeliques, os mais recorrentes na igreja. E eu vou estar depois aqui com
outras programações, eu conto com você. Se inscreve no canal, deixa seu like, que Deus em Cristo Jesus abençoe e que a bênção esteja até o último da tua casa. E até a próxima, em nome de Jesus.